Em Brasília, 19h17. Em Assis também, 19h17. A saudação a você, minha amiga, a saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar nesta quinta-feira, dia 27 de junho de 2024. O tempo passa, torcida brasileira. Já são 179 dias do ano de 2024, faltando 187 dias para 2025 e a posse dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores que serão eleitos daqui
102 dias, dia 6 de outubro. Lembrando que dia 6 de outubro é domingo, sábado, dia 5, e dia 4, feriado. Pela primeira vez em Assis, feriado. Dia de São Francisco de Assis, padroeiro da cidade. Até o ano passado era ponto facultativo. Você se lembra? Era a prefeitura, repartições públicas que não funcionavam. Agora é lei municipal, ou seja, é feriado. Comércio fechado, indústria sem funcionar, feriado, dia 4 de outubro. Faltando 2 dias para as eleições. E aí os candidatos vão aproveitar para fazer a reta final de campanha. Lembrando que a reta final mesmo é no sábado, dia 5, quando ainda é permitido ainda aparelhagem de som, reuniões, aquela coisa de sempre, né? E aí vai batendo desespero nos candidatos em busca de votos, e aí, à medida em que vai se aproximando da eleição, lembra do parente que não visitou, do amigo que também não visitou, e aí aquela correria atrás dos votos. Alô, Assis! Vilmar Nascimento na escuta. Obrigado, Celso Pinheiro também. Meu amigo Carcoli já tirou a botina, né? Que trabalhou o dia todo lá no Parque Ângelo Ceola. Minha amiga Marinês, acho que já voltou da caminhada. Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos ao Português Livre para Falar. E a imprensa de Assis, o jornalismo assisense em luto nesta quinta-feira. Faleceu hoje, aos 76 anos de idade, o jornalista Eli Elias, que é praticamente sinônimo do jornal Voz da Terra. O auge do jornal Voz da Terra, que terminou com a morte do seu fundador, Egídio Coelho, o auge do jornal Voz da Terra foi no período em que Eli Elias era o responsável pela redação. O Eli, além de jornalista formado em História, também se formou em Direito na FEMA. Tivemos a oportunidade, inclusive, de estudarmos juntos na FEMA. Era bacharel em Direito, formado em História, mas a grande paixão do Eli sempre foi o jornalismo impresso. Até arriscou algumas coisas de televisão, programas na TV a cabo, mas o forte mesmo do Eli sempre foi o jornalismo impresso. E era, inclusive, o jornalista que mais se especializou em política no jornal Voz da Terra. Suas colunas e suas reportagens sempre eram admiradas por muitos e muitas vezes criticadas pelos que ele criticava nas suas colunas. Isso é comum no jornalismo, e quem faz jornalismo para não ser alvo de comentários e críticas é só quem escreve classificados e talvez quem faz coluna social. O resto é alvo sempre de alguma reclamação, de algum protesto por alguma informação publicada. E eu estive lá para me despedir do Eli, cumprimentei a família, em especial a Elaine, o Guilherme, enfim, os filhos. É muito triste, né? Muito triste. Despedida é sempre muito triste. E o que é mais triste ainda é saber que muitas vezes pessoas que tiveram considerável atuação na cidade acabam caindo no esquecimento após a morte. Ou mesmo
no período em que não estão envolvidas no seu ramo de atividade. Outro dia eu já falei aqui e vou repetir. Tem inúmeras pessoas, muitos inclusive ex-vereadores, poderia citar vários aqui, mas não quero cometer injustiça. Muitos ex-vereadores, muitas lideranças comunitárias que dedicaram a vida ao próximo e depois que morreram, ficaram completamente esquecidas. Alguns esquecidos, inclusive, em vida. Alguns que ficaram num leito, numa cama, durante anos, sem receber a visita de um amigo. Outros, num asilo. Enfim, muita gente ainda no mundo, vale o que tem e não o que é. É uma dura realidade, não é? Mas busque lembrar de algumas pessoas que tanto fizeram pela cidade, contribuíram voluntariamente ou profissionalmente, e depois que deixaram de produzir pela idade avançada, ou por um problema de saúde, ou porque morreram, são completamente esquecidas. São completamente esquecidas. Mas, outro dia, pouco tempo atrás, quando Lolo morreu, Antenor Alexandrelli, que é uma dessas figuras polêmicas da cidade. Mas é inegável que o Carnaval de Assis deve muito à história, à vida do Lolo. Isso é inegável. E o jornalismo de Assis também deve e muito ao Eli Elias. E eu fui buscar, quando o Lolo morreu, eu falei para vocês que muitos personagens de Assis estão nesse livro, Assis de A a Z. É um livro do nosso amigo jornalista Marcos Barreiro, e que tem aqui muitos personagens de Assis. Muitos. E procurei aqui um pouco da história do Eli. E encontrei. Porque não dá para falar de Voz da Terra sem falar do Eli Elias. Quem conheceu, leu, foi assinante, anunciante, até, diria, os anos 2000, 2010 talvez, se lembra do poder, da força, principalmente política, mas não apenas política, que tinha o jornal Voz da Terra. Naquela época não tinha Zap, não tinha site, as rádios concorriam com os jornais, mas o jornal era um peso muito grande na decisão política, na apuração de casos de crimes pela polícia. Enfim, era um poder. É um poder não instituído constitucionalmente, mas a imprensa sempre, durante muito tempo, foi considerado um poder. E a Voz da Terra era, de fato, um poder na cidade. O que a Voz da Terra escrevia, elegia prefeito ou derrubava a carreira política de um prefeito durante muito tempo. E eu fui buscar no livro Assis de A a Z um pouco da história do Eli Elias. Ele chegou ao jornal Voz da Terra, isso é história. Isso que eu vou falar para você, minha amiga, para você, meu amigo, isso é história, que ninguém apaga. Está aqui no livro, e um livro feito por jornalista. Não é ficção,
não é romance, é um livro histórico, com depoimentos, com personagens da cidade. E repito, num capítulo dedicado ao jornal Voz da Terra, há muitas referências ao Eli Elias. Porque, repito, falar em Voz da Terra sem falar no Eli Elias é não falar da Voz da Terra. É desconhecer a história do jornal Voz da Terra. É como falar de Rádio Cultura sem falar de Celso Camilo Costa. É como falar da radiodifusora sem falar de Antônio Sena e muitos outros profissionais. Mas esses, efetivamente, durante a maior parte das suas vidas, dedicadas ao meio de comunicação. O Eli ao jornal Voz da Terra, o Celso Camilo Costa à Rádio Cultura, o Antônio Sena à radiodifusora. Como foi o seu Nelson de Souza com a extinta Gazeta de Assis. Um pouquinho da história do Eli Elias, que nos deixou hoje. O Eli estava internado. A última internação foi agora dia 9 de junho, segundo a filha Elaine me disse. E a doença muito agressiva. Ele ficou praticamente 40 dias internado, voltou para casa e agora voltou para a Santa Casa, onde morreu hoje pela manhã. Teve um velório rápido, da 1 às 4 da tarde, e foi sepultado às 16 horas. E é justo que façamos e contemos um pouco da história do Eli Elias, que está imortalizada, repito, nesse livro. Mas é muito pouco, na minha modesta, humilde, insignificante opinião. Como também a história de vida de muitos, vou insistir, muitos personagens da cidade que contribuíram para o desenvolvimento de Assis nestes 119 anos a ser comemorado na próxima segunda-feira. Muito bem. Eli Elias chegou ao jornal Voz da Terra com 13 anos de idade. 13 anos de idade. Abre aspas. Conheci o Elias, ainda menino, quando ele tinha 13 anos. Fecha aspas. Contou o Egídio Coelho da Silva, dono do jornal Voz da Terra. Abre aspas novamente. Ele vai descrever como conheceu o Eli Elias e como o Eli Elias entrou na história da Voz da Terra e na história do jornalismo assisense. Abre aspas, o Egídio falando. Eu estava almoçando no Hotel São Paulo, em companhia do engenheiro Darli de Arruda Melo, fundador da construtora Melo, quando o próprio Eli, 13 anos, bandeja na mão, veio nos servir. O pai dele era cozinheiro no hotel. O Darli ainda disse, o Darli era o dono da construtora Melo, que estava almoçando com o Egídio Coelho da Silva. E falou pro Egídio, o filho do Otacílio, Eli Elias, leva jeito para garçom. Fecha aspas. Mas, no fim da refeição, o Eli me procurou pedindo emprego no jornal Voz da Terra. Fecha aspas. O Egídio, então, ofereceu a única vaga que tinha, vendedor de assinaturas. E o Eli topa e começa na abertura do expediente do dia seguinte. Em 2007, o Eli contou ao jornalista, autor desse livro, Marcos Barreiro, abre aspas, o Eli contando, renunciei a uma carreira no jornal O Estado de São Paulo para apostar no jornalismo local e regional e no projeto de Voz da Terra. Depois de alguns anos, como correspondente do jornal na região, eu fui convidado para ir a São Paulo,
acertar meu ingresso na redação da antiga Rua Major Quedinho. Pedi para o Egídio me acompanhar. Conversamos com a direção do Estadão, mas na saída, ainda no elevador, o Egídio me propôs permanecer em Assis, no jornal Voz da Terra, em troca de participação na sociedade. E virei sócio do jornal. E fiquei, fecha aspas. O Eli lembrando como ele permaneceu em Assis, apesar do convite para trabalhar no Estadão em São Paulo, e como se tornou sócio do jornal Voz da Terra. Formado em História pela Unesp de Assis e Direito na FEMA, Eli Elias cultiva alguns hábitos raros em repórteres hoje em dia. Apesar de comandar o jornal, ele apura notícias diariamente. Não faz anotações, que a maioria, quem é repórter ou já viu um repórter de jornal trabalhar, percebe que sempre tem um papelzinho, um bloquinho, um caderno, uma caderneta na mão para anotar o que está sendo respondido pelo entrevistado. A maioria dos jornalistas age assim. A maioria. Agora, grava, celular, etc. Naquele tempo era no papel. Então era comum o jornalista andar com um bloquinho no bolso, uma caderneta no bolso, um caderno no bolso, mesmo umas folhas dobradas para anotação. E uma caneta, claro, para fazer as anotações. Mas o Eli não usava esse tipo de estratégia. E é realmente fato. Ele não fazia anotações. E com base na memória, naquilo que ele ouvia, ele sentava no computador e produzia um texto enxuto e informativo sem necessidade de revisão. Eu me lembro do Eli digitando e datilografando. Antes era datilografia, né? Depois é que virou digitação. Ele era muito rápido. E não errava. Não errava. Nem na época da datilografia. Talvez por isso, né? Porque hoje quem erra na digitação, você volta, corrige, não tem problema nenhum. Os mais antigos que usaram máquina de escrever, máquinas de datilografia, se lembram que você não podia errar. Se errasse, era um trabalho danado para corrigir. Muitas vezes você tinha que tirar todo o papel da máquina e começar a bater a máquina, datilografar tudo que você tinha datilografado antes. Ou aí tinha um papelzinho branquinho assim, os cabeça branca vão lembrar disso, né? Tinha um papelzinho que você colocava na fita da máquina e batia várias vezes a mesma letra e aquela letra apagava, você corrigia. Hoje em dia não tem mais nada disso, né? Você apaga e continua normalmente. Bom, então, o Eli, ele escrevia sempre de primeira. Resumiu o Egídio. E finalizou resumindo o Eli Elias com a seguinte frase: se eu tivesse que destacar apenas uma virtude do Eli Elias, eu diria que ele é um trabalhador que não sabe o significado da palavra preguiça. Aí, um pouco da história do Eli Elias, que se confunde com a história de Assis. Que se confunde com a história de Assis. E que nos deixou hoje. Eli Elias nos deixou hoje aos 76 anos de idade. Sentimentos à família mais uma vez. Já estivemos lá, nos despedindo e acompanhando esse doloroso momento, né? O momento do sepultamento. Que Deus possa confortar a família nesse difícil momento. E, como disse a própria Elaine, ele sofreu muito por isso, mas lutou até o fim.
mas os últimos dias da vida dele foram difíceis, de muito sofrimento. Então, para muitos, quando chega nesta fase, é comum dizer que descansou. Então, que Deus lhe dê o merecido descanso, jornalista Elias. Muito bem. Vida que segue, notícias que continuam acontecendo. Por falar em notícias que continuam acontecendo, tivemos mais um trágico acidente agora há pouco, por volta de 17 horas, na estrada vicinal Fuad Haddad, aqui pertinho de Palmital. A Polícia Rodoviária não tem informações porque não é de jurisdição da Polícia Rodoviária. A estrada vicinal é de responsabilidade do município e da Polícia Militar local. Então, foi a Polícia Militar que atendeu a ocorrência, o SAMU, o Corpo de Bombeiros, que socorreram as vítimas. Uma colisão envolvendo duas caminhonetes. E a informação que temos é que um senhor morreu e um bebezinho de 1 ano e 3 meses, que estaria no colo da mãe mamando. É muito triste, né? Os corpos foram levados para o IML e ainda não temos a identificação. Pelo menos, quando começamos essa transmissão, não tínhamos ainda detalhes ou a identidade dessas vítimas, 2 vítimas. Tivemos outras vítimas que foram socorridas pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros. Mas o Corpo de Bombeiros também atendeu a outras ocorrências. Vamos assistir uma Sua delas? beleza impressiona todas as gerações. Calma, Uma não é referência essa, da Igreja não é Católica. essa aqui é para o final da nossa transmissão. Essa ocorrência da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, Base Operacional de Assis. Durante fiscalização pelo município de Florínia, policiais abordaram um caminhão Scania, placas do Paraná. E durante vistoria veicular, foi localizado sobre a carga de azeitona grande quantidade de aparelhos celulares desprovidos de notas fiscais. Polícia Militar, rumo aos 200 anos. Vamos todos juntos, ninguém fica para trás. Era uma carga azeitada, diria eu, né? Caminhão carregado de azeitona e no meio da azeitona, telefones celulares. 1.500 aparelhos, segundo informações da Polícia Rodoviária. Ocorrência registrada na Polícia Federal de Marília. Um caminhão Scania com semi-reboque. A ocorrência registrada pela Polícia Rodoviária hoje, 11h30 da manhã, na rodovia Miguel Jubran, em Florínia, mesmo local onde ontem foi detido um casal, você se lembra, né? Com telefones celulares também, presos a uma cinta elástica colocada junto ao corpo. O casal foi levado para a Polícia Federal em Marília, cada um pagou uma fiança de R$ 1.500 e depois foram liberados, vão responder pelo crime de descaminho em liberdade. E agora, mais uma grande apreensão, 1.500 telefones celulares. E uma perguntinha, para onde vai essa carga toda? Esses 1.500 telefones celulares. Antigamente, eu me lembro que carga apreendida era destruída. Armas, objetos apreendidos por contrabando, descaminho, passava aquela patrola e destruía tudo.
Agora eu pergunto, por que esses 1.500 telefones celulares não podem ser usados para o bem? Está dizendo aqui a amiga Ercília que agora vai para leilão. Mas principalmente essa questão tecnológica, né? Um telefone, se você comprar um iPhone, dizem que é o que há de novo, se você comprar um iPhone hoje, amanhã ele já está ultrapassado. Imagine esses 1.500 telefones celulares, que eu não sei quais são, se são iPhone, não sei nada. Não tem aqui detalhes. Mas para demorar todo esse processo de apreensão, registro, processo, tá não sei o quê, leilão, até ser arrematado, deve ser um telefone celular que a memória dele não deve valer absolutamente mais nada, né? Quero estar enganado. Mas, de qualquer maneira, o que era apreendido pode ser usado para o bem. Por que não pela própria polícia? Para os serviços de saúde? Para as escolas? Enfim, usar para o bem. É produto ilícito, foi apreendido. Acho que não é uma estratégia correta destruir isso, que pode ser usado para o bem. Pode cada escola ter um telefone celular, cada posto de saúde ter um telefone celular, etc. e tal, corpo de bombeiros, polícia rodoviária, polícia civil, polícia ambiental, polícia militar, enfim. Justiça, o serviço público. Quanto servidor público ou quanto serviço público não tem telefone para você entrar em contato? Você pega um posto de saúde, é telefone fixo. Não podia ter um telefone celular lá para você mandar mensagem e vice-versa? Conselho tutelar, vários outros serviços. Não é? Professores. Lembra na época da pandemia, os professores tinham que comprar o próprio telefone, às vezes o próprio notebook, para fazer aula da sua casa, usar a internet da sua casa para dar aula. Enfim, não sei como isso ainda não foi mais agilizado, mais acelerado. Paulo César Tito, ou Paulo Cuca. Vamos ver qual é o comentário do Paulo hoje. Fala, Paulo! Por volta das 8h30 da noite desta terça-feira, um rapaz trafegava numa das ruas aqui da avenida de Palmital, levando sua mãe na garupa. Quando ele foi fazer uma curva ali da avenida Magrinelli, um fio, sabe desses fios que vocês viram a montoeira, tudo estendido aí, rebentada nos postes? Um rio bateu no seu pescoço e o segurou derrubando da moto. E a mãe dele também caindo no chão. A moto seguiu ainda pela rua dos Estados Unidos e bateu numa mulher, numa idosa que estava sentada na calçada em frente à sua casa. Ela foi levada para o hospital e teve problema seríssimo no tornozelo. A mãe do rapaz também e o rapaz também tiveram ferimentos. O rapaz, motociclista, ele disse que se ele não pulasse da moto, certamente esse fio enrolaria em seu pescoço e poderia ser até o caso de sua morte. Mas lembrou e trouxe um problema à tona aí a esses postes que ficam cheios de fios arrebentados aí de internet, de outras coisas, e que nunca um prefeito ou executivo toma uma providência definitiva contra esses casos aí. Então, aqui em Palmital quase aconteceu uma tragédia por causa desse fio. Esperamos que o exemplo de Palmital, aos prefeitos da região, tome providência e acabe com esses postes, essas fios aradas que fica tudo jogando aí dia de vento, balançando para lá e para cá, colocando em risco os transeuntes. Obrigado, viu, Paulo? Esse é um assunto que há muito tempo a gente vem cobrando uma solução e não há um mínimo esforço para tentar solucionar. É possível que cada um de nós já tenha visto
presenciado fio solto em poste de energia. O fio não é de energia. A maioria das vezes é internet, TV a cabo, enfim. Mas é telefônica, mas é um fio que pode resultar em acidentes. Além do incômodo, né? E é de fácil solução, na minha opinião. Quem é que coloca esses fios nos postes? São as empresas de telefonia, de TV a cabo. São quantas? É difícil a prefeitura chamar os responsáveis por essas empresas e dizer que, permanecendo por determinado período aquele fio e confirmada a empresa responsável, haverá uma punição, uma multa pecuniária. Ah, mas como é que nós vamos saber que o fio está solto? Faz uma fiscalização, uma vistoria, ou a prefeitura identifica, o cidadão passa na esquina da rua tal, vê lá um fio solto. Às vezes está na própria calçada, que é um risco para o pedestre. Às vezes está na guia, às vezes está junto ao poste, às vezes está na rua. E estando na rua, pode acontecer o que o Paulo falou que aconteceu em Palmital. Resultar num acidente de uma pessoa com motocicleta, com bicicleta. Então a pessoa identificou, liga na prefeitura, olha, aqui na rua tal, número tal, tem uns fios soltos. A prefeitura, imagino, deve ter lá o contato, não são muitas, repito, empresas. Olha, empresa responsável tem fiação solta na rua tal, número tal. Daqui 3 dias a prefeitura verificará. Se lá estiver ainda, haverá uma punição. Pronto. Outra questão que eu já comentei aqui inúmeras vezes. Empresas que vão fazer manutenção ou instalação de fiação em poste de energia elétrica. E deixam aquela escada sem sinalização nenhuma na rua. O dia que um carro passar e bater numa escada e o trabalhador cair dessa escada, se acidentar, aí vão tomar providência. Mas há quanto tempo já nós estamos cobrando? É difícil? Não é difícil. Normas de segurança do trabalho que toda empresa deve ter, principalmente quem está exposto a um risco como esse, o trabalhador deve ter uma mínima noção de que eles têm que estar num local seguro para trabalhar, devidamente sinalizada, quando a escada é colocada no meio da rua, com bandeirolas, com cones, com fita zebrada. Algo precisa visualizar o local onde está, sinalizar o local onde está acontecendo o serviço. Ou só espera acontecer para depois tomar providência e lamentar que isso não havia sido feito antes. Não me parece justo, né? Então, o nosso papel aqui é sempre alertar, cobrar, antecipar e tentar evitar que acidentes, por conta da falta de sinalização ou por conta de fios soltos na rua, venham a acontecer. As autoridades têm que prever e evitar, tomar medidas que evitem o acidente acontecer. Não é reparar o dano depois do acidente, é evitar que o acidente aconteça. Tá feito. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado pela sua informação. Ontem nós divulgamos aqui
um vídeo da professora Silvia Decleva, que é da POSP, mas estava muito baixo o som. Então, eu pedi para o Gregório para dar uma melhorada no áudio para a gente poder reproduzir. Vamos ouvir com você que é professora, você que é professor da rede estadual ou aluno da rede estadual, preste atenção muito no que a professora Silvia da POSP vai falar. Olá, professores e professoras. Aqui é a professora Silvia da POSP, subsede de Assis. Hoje eu venho falar com vocês porque nós temos uma missão urgente e imediata referente à imposição das escolas cívicos militares. O governador Tarcísio e o secretário Feder querem implantar as escolas quartel a toque de caixa. Esse é um projeto inconstitucional. A SEDUC enviou às escolas um termo de adesão que deverá ser respondido pela gestão de cada unidade escolar até o dia 28, agora, sexta-feira próxima, para que haja uma escolha democrática, uma adesão ou não, deve se reunir o conselho de escola, instância maior na unidade escolar, deixando claro as consequências dessa escolha. Portanto, funcionários, professores que estão diretamente e diariamente nas escolas devem pressionar a gestão a não aderir a esse projeto, pois é certo que demissões em massa ocorrerão. A nossa mobilização é fundamental para assegurar o nosso emprego, o nosso futuro. Também assegurar princípios constitucionais de liberdade de ensinar e aprender, gestão democrática, pluralidade de ideias e concepções pedagógicas ideais para a formação, crítica e consciência dos nossos alunos. O destino de cada escola está nas mãos de professores, estudantes, funcionários, pais e de toda a comunidade escolar. Portanto, não podemos permitir a presença de militares sem formação pedagógica apropriada, uma vez que o que se pretende com esse projeto é a doutrinação, com a disseminação de um pensamento único e militarista. Cada escola deve ser uma trincheira de luta contra as escolas cívicos militares. Portanto, não podemos permitir que esse projeto seja aprovado. Busque diálogo com todos envolvidos na escola, principalmente com a gestão. Deixe claro que isso não será bom para ninguém. Portanto, nós sabemos também que o Supremo Tribunal Federal intimou o governador Tarcísio a responder sobre esse projeto, e ele tem apenas 10 dias para responder. E por isso, a urgência dele na resposta, na adesão da comunidade a esse projeto, porque ele vai levar a resposta da comunidade, das escolas, da gestão que fizeram a opção, né, de aderir a esse projeto, para o Supremo, dizendo não é ele que está impondo, e sim a comunidade que está pedindo, né? Portanto, a gente tem a missão de não permitir que esse projeto seja aprovado. Não será bom para ninguém. Então, nós estamos à disposição, a POSP, subsede de Assis, para qualquer dúvida e para qualquer esclarecimento a respeito desse projeto. Não às escolas cívicos militares. Obrigado a Silvia, que é professora e dirigente da APOSP. Eu tenho detalhes do acidente que aconteceu agora há pouco, por volta de 17 horas, numa estrada vicinal em Palmital. O jornal Abordagem Notícias acaba de publicar uma matéria atualizada. Acidente entre Assis e Palmital mata avô e neta, ou seja, é uma menininha. No final da tarde desta quinta-feira, dia 27, um grave acidente resultou na morte de 2 pessoas, um homem e uma bebê, de 1 ano e 5 meses. A colisão envolveu 2 caminhonetes.
Na caminhonete S10 branca com placas de Palmital estavam o avô, Carmo Gonçalves, residente em Andirá, dirigindo o veículo, juntamente com a filha, Michele Norberto Gonçalves, de 27 anos, e a netinha, a Michele e a filha, moradoras em Palmital. Elas estavam no banco de trás. O acidente aconteceu quando a S10 colidiu com uma Amarok prata, placas de Tarumã, conduzida por um morador de Cândido Mota. A mãe e a criança foram arremessadas fora do veículo, enquanto o homem morreu preso às ferragens. A mãe, filha do condutor e mãe da bebê, foi a única sobrevivente do veículo. Ela foi levada para a Santa Casa de Palmital. As demais vítimas socorridas pelo SAMU e Corpo de Bombeiros. O acidente ocorreu por volta de 5 horas. Os corpos trazidos para o IML de Assis. Notícia muito triste mesmo. Mais 2 vidas perdidas em acidente nas rodovias regionais. Desta vez, numa estrada de sinal aqui pertinho de Palmital. E para finalizar a transmissão de amanhã provavelmente nós teremos, atenção quem é servidor público municipal, amanhã provavelmente nós teremos um programa especial sobre o plano de carreira dos servidores municipais. Amanhã é possível que finalmente, depois de muita luta na justiça do Sindicato dos Servidores Municipais, é possível que amanhã a gente tenha a implementação do plano de carreira. Se realmente isso acontecer, a gente vai trazer aqui o presidente do sindicato, Davi Cícero, e o Fabiano Almeida, que é o advogado autor dessa ação. Tá bom? Para finalizar de fato, material produzido pelo nosso amigo Matheus Dorácio Paiva, repórter da TV Câmara, sobre um dos prédios que identificam a cidade de Assis, que é um cartão postal de Assis, que é a Catedral. Vamos assistir. Para uns é um santuário, para outros é apenas um cartão postal, mas para a cidade é a história de onde tudo começou há alguns anos atrás. Em 1890, ela já existia, mas em forma de capela. Simples, mas com um grande significado. Chegou antes mesmo de Assis ser uma cidade e ganhar nome, e precisaram alguns anos para que a obra de alvenaria ganhasse corpo e profissionais para ajudar na construção. E olha, o seu Jurandir também faz parte dessa história. Foi ele quem iniciou aí na construção desse prédio hoje que a gente observa e que é um lindo cartão postal aqui da cidade, né, seu Jurandir? Como é que foi? Como que é voltar lá atrás, nesse tempo tão gostoso, e lembrar dessa obra? 55 anos atrás, né, quando eu comecei a trabalhar aqui, né, eu comecei naquela parte do corpo da igreja, né, e fui até a colocação da cruz na torre da catedral, né. Então nós começamos desde a fundação até lá em cima, né, e só eu trabalhava na parte superior, né, de ajudantes. O senhor com quantos anos? Eu tinha 17 anos. 17 anos. Hoje 75. Você está vendo na foto aí o seu Jurandir no meio desses trabalhadores aí. Exatamente, exatamente. É. Na época não tinha tanta tecnologia, como é que era para levantar tudo isso? Não, era tudo no braço, era tudo braçal. Então, isso aqui, tudo que foi socado, não existia batistaca. Era no braço mesmo, soquete com bucha, em dois segurando e batendo. Tinha uma ideia de quantas pessoas trabalhando na época? Na época tinha mais ou menos umas 12 pessoas trabalhando. E era o dia inteiro? O dia todo. Tinha carpinteiros, pedreiros, na parte da ferragem e ajudantes, né? Eu era um deles porque eu tinha 17 anos e eu ia ter que fazer o tiro de guerra na época e as empresas já não queriam mais me contratar em lugar nenhum.
Aí eu comecei a trabalhar aqui. O senhor comentou da parte da torre, ela é separada? Ela foi construída? Ela é separada do corpo da igreja, né? Tem um material que separa ela, porque ela tem quase 50 metros de altura. Então, se houver algum movimento que não aconteceu até hoje, já faz 50 e poucos anos que foi construída, se houver algum movimento na torre, ela não interfere no corpo da igreja. Mas não aconteceu até hoje e não tem nenhum trincado nessa construção até hoje. Foi feito com muito carinho. Seu Jurandir, o senhor deve ter muito orgulho de contar essa história aí para quem o senhor conhece, né? E às vezes nem imagina que o senhor participou dessa construção. Não, eu tenho sim. Hoje, eu não sabia que hoje, olhando aquela foto que você viu, eu me sentiria parte dessa história de Assis. Porque isso aqui vai durar quantos anos? 500 anos, 200 anos, 300 anos, não sei. Mas ali estão as pessoas, inclusive eu, que ajudou a construir isso aqui. Então eu me sinto muito orgulhoso. Na época a gente não pensava nisso, não tinha isso na cabeça. Mas hoje eu me sinto orgulhoso de saber que eu ajudei a construir tudo isso aqui. A ideia da obra surgiu do Monsenhor Floriano. Monsenhor Floriano, ele foi o cabeça de tudo isso aqui. Ele que corria atrás de tudo que precisava e a obra nunca parou por falta de verba ou qualquer outra coisa. Monsenhor Floriano, que hoje não está mais entre nós, foi um dos responsáveis por essa construção. Ele era um padre engajado em causas sociais e ajudou na evolução do prédio. Falar de Monsenhor Floriano é falar de um ícone para a cidade de Assis, um homem além do seu tempo, né? A história de Monsenhor Floriano na Diocese de Assis é uma história marcada pela espiritualidade, pela oração, pela caridade e pelas construções. Uma delas, essa belíssima catedral. Até quem não é católico para admirar, seja para fazer um registro ou para conhecer mesmo, né, padre? É, porque a Catedral de Assis, ela é considerada a mais bonita da província, né? E então pessoas, como você disse mesmo, que não seja católico, mas que passam por aqui para apreciar a beleza, as pinturas. Aqui temos também o relicário, né, da diocese, fazer uma foto. Ela inspira, assim, né, muita espiritualidade. Ou ficar aqui dentro para rezar, fazer um momento de meditação. Qual que é o sentimento hoje do senhor ser padre aqui na catedral? O sentimento que eu tenho em ser pároco aqui da catedral, eu nunca imaginei que um dia eu seria pároco aqui, né? Mas sendo padre, eu fui ordenado padre aqui, né? Por Dom Antônio de Souza, hoje emérito, no ano de 1998, no dia 20 de fevereiro. Portanto, faz 26 anos que eu sou padre. Trabalhei na diocese toda e há 2 anos, esse é o terceiro, eu fui chamado por Dom Argemiro de Azevedo, o bispo diocesano atual, para assumir a Catedral de Assis como pároco, juntamente com o meu amigo, né, que eu conheço desde criança, de adolescente, padre Guilherme Caetano, que é o vigário paroquial. Então, para mim, a sensação é de alegria, né? Eu vinha com a minha mãe, quando era criança, participar, porque eu sou de Assis. Eu vinha participar das atividades, das festividades, das missas aqui na Catedral de Assis. E ficava olhando o Monsenhor celebrar sentado ali na frente, era outro piso, era outra... Né? E eu pensava, um dia eu quero ser padre também. E Deus me concedeu a graça de ser pároco aqui da Catedral de Assis e me sinto muito feliz. E por aqui já passaram muitos padres, né? Muitos padres, né? Monsenhor Floriano, que foi, né? Tantos anos, décadas. Monsenhor D'Angelo, né? Inclusive me levou para o seminário. Padre Dom Sérgio Kcheve, que é bispo de Araçatuba. É um desafio muito grande, né? Trabalhar numa catedral, porque você trabalha com um povo de Deus que não é só aqui residente, aqui na área, no território da paróquia, mas são pessoas que vêm de todos os lugares. Então, cada dia, cada missa, você vê rosto diferente, ou alguém que chega e diz, olha padre, eu sou de tal lugar, né? Vim conhecer a catedral, ou eu morei quando era criança, estou retornando para visitar a família. Então, tem toda essa dinâmica. E a catedral faz parte dos 119 anos de Assis. Faz parte dos 119 anos de Assis, Catedral de Assis. Imponente, né? Onde você está, você enxerga
né? E agora ainda estamos num trabalho muito grande com a comunidade, o projeto da reconstrução da cúpula. Então, ao ser reconstruída, vai dar assim, uma imponência muito maior. Vai ser toda refeita com cobre, né? E a iluminação, tudo. Então, vai ser magnífico. Catedral vem de um termo latim e é empregado em templos católicos, ortodoxos, anglicanos, protestantes e pentecostais. Em Assis, ela é sede. O templo, no sentido bíblico, tem um sentido muito especial, porque é no templo que é o lugar de encontro com Deus. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, o templo já tinha esse significado. E depois, no desenrolar da história da igreja, vai ganhar um sentido mais especial ainda, né? Porque é no templo que nós celebramos os sacramentos, é no templo que nós ouvimos a palavra de Deus, é no templo que nós nos encontramos com Deus. Então, a igreja, para nós cristãos católicos, tem um significado muito especial. E mais do que isso, né? Quando a gente fala de igreja, nós podemos dizer que existem vários tipos de igreja, né? Todos são um lugar de se encontrar com Deus, mas existem vários modelos de igreja, né? Existem as capelas, existem as paróquias, existem as catedrais, existem as basílicas, né? Mas de um modo mais especial, falando sobre a catedral, né? De todas, ela tem um significado maior ainda, porque a catedral ela é a sede de uma diocese, né? A catedral é o lugar do bispo, né? Inclusive a palavra catedral vem de cátedra, que é da onde o bispo governa, da onde ele preside, né? Então, sempre quando nós vamos numa catedral, nós vamos perceber em destaque uma cadeira mais importante, né? De eminência, né? Que é dali da onde o bispo preside, da onde o bispo governa, né? Por isso que tem o nome catedral. E aqui em Assis é conhecida como a Catedral Sagrado Coração de Jesus, né? E Francisco de Assis, né? São os dois padroeiros da nossa catedral. Hoje, como é que funciona a rotina aqui da igreja, as missas? Quantas missas são celebradas por dia? As catedrais, elas são marcadas por serem também um lugar de peregrinação, né? As pessoas procuram muito as igrejas catedrais para os sacramentos. Então, nós temos aqui na catedral, todos os dias, 3 missas. Nós temos 6h30 da manhã, meio-dia e às 19 horas, né? E sempre também após essas celebrações, nós costumamos atender as confissões, né? Muitas pessoas vêm em peregrinação, estão em viagem, passam, querem se confessar. Então nós sempre estamos aqui também para fazer esse atendimento. Muitas pessoas procuram a catedral também para realizar casamento, né? Sim, pela beleza e pela imponência da catedral, né? E também pela história, né? Às vezes a mãe, o tio casou na catedral, tem uma ligação afetiva com a catedral, então acaba procurando aqui também por isso, né? Além da beleza da catedral, né? Ela é muito grande, ela é muito bonita, então isso chama muita atenção das pessoas. E nos 119 anos de Assis, você faz parte da história também junto com a catedral, né, padre? É uma alegria, né? Assim como o padre José Davi, eu tive a alegria de ser ordenado aqui na catedral, né? Nessa igreja bonita e importante para a nossa diocese, tem um significado muito profundo, né? Além da cidade de Assis, para toda a região, né? Porque é daqui que o bispo governa, os atos maiores, né? Quando se fala de catolicismo, nesta nossa região aqui, que nós chamamos de diocese de Assis, os atos maiores são dados aqui, né? Então, eu me sinto assim também lisonjeado, né? De ter tido a graça de ter sido ordenado aqui. Um templo de amor, histórias e um lugar de bênçãos, que marca não só a vida de quem mora em Assis, mas também de quem passa pela cidade e vive um pouquinho de sua história. Muito bonito o trabalho. Parabéns, Matheus. Parabéns à TV Câmara, diretor Márcio, enfim, toda a equipe, e ao nosso amigo Zé Carricondo também, com o seu drone, fazendo essas imagens aéreas. Parabéns. É uma reportagem especial para a comemoração dos 119 anos de Assis. Parabéns. Muito obrigado, minha amiga, muito obrigado, meu amigo. Fiquem todos com Deus. Uma ótima quinta-feira. Já dá para sentir o cheirinho do final de semana, não dá? E o friozinho está chegando. Se prepare. Final de semana, provavelmente, teremos que tirar as blusas do guarda-roupa. Pelo menos é o que prevê. Aguardemos se a previsão estará certa ou não.
Um abraço, amiga. Um abraço, amigo. Fiquem com Deus. Tchau.